Meu nome é Boris Petrovic, eu sou presidente do Instituto de Tecnologias Sustentáveis Nikola Tesla. O Instituto Tesla foi fundado no ano 2012, em dezembro, em Brasília, como uma associação sem fins lucrativos, como foco de pesquisa. Carregando o nome de um dos maiores cientistas da humanidade, Nikola Tesla, ainda pouco conhecido no Brasil e na América Latina, nós temos a ideia de levar a visão de Nikola Tesla de energia livre, de independência energética para o Brasil. Com quase 3 anos de trabalho aqui no Brasil, nós criamos um laboratório de pesquisa com o foco de desenvolvimento de tecnologias de transmissão de energia sem fio, que é o sonho de Nikola Tesla que ainda não materializou no nosso planeta. O Instituto Tesla atua em 3 principais pilares de ação, do qual o primeiro é a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de novas fontes de energia. Nesse assunto, nós desenvolvemos vários projetos sociais com foco nas energias renováveis, em princípio energia solar fotovoltaica, energia solar térmica, com as tecnologias já disponíveis no mercado, infelizmente com pouco foco e investimento ainda no Brasil por causa de várias barreiras de monopólios no mercado. E nós temos um trabalho de pesquisa fundamental no laboratório, baseado nas tecnologias não convencionais de geração de energia, das novas fontes de energia, trabalhando em cima das ideias de Nikola Tesla, observações dele sobre energia radiante, confinamento de plasma. Nikola Tesla tinha uma ideia diferente da física do que hoje nós na ciência entendemos. Enfim, ele tinha um conflito profundo pelas teorias dele, patentes dele, artigos dele com a nossa percepção física do universo. E na terceira parte, nós desenvolvemos tecnologias de biocampo humano, de análise de biocampo humano e umas tecnologias que são capazes de alterar o biocampo humano, observando o ser humano como um tipo de antena que é capaz de receber e transmitir energia e informação no todo momento. E o que é a ufologia para você? Assim, como ela influencia a sua maneira de ver o mundo e como você começou com isso? Assim, desde criança, como que é essa história? Nikola Tesla publicou vários artigos nos jornais na época quando ele trabalhava. Enfim, tem que mencionar que o trabalho dele era mais de 100 anos atrás, mas ainda hoje nós usamos, por exemplo, quando você liga a luz na sua casa, você usa pelo menos 5 patentes de Tesla, ainda 100 anos depois do trabalho dele, dos quais são o campo rotacional eletromagnético, que está no fundo de todos os nossos geradores e motores indutivos, que são invenção de Nikola Tesla, que ainda geram movimentos nas nossas indústrias, linhas de transmissão de alta tensão, transformadores de alta tensão, inclusive a primeira usina hidroelétrica nas cataratas de Niagara, nos Estados Unidos, onde ele trabalhava, usando o sistema da corrente alternada, que é o sistema de energia aceitado hoje pela maior eficiência do uso. Apesar que Tesla tinha mais de 300 patentes úteis para a humanidade, que fazem trabalhos, ele iluminou o mundo. Quando você da estação espacial observa o mundo de noite, vai ver as matrizes de luzes que são trabalho de Tesla, que são as cidades
Enfim, você vai observar efeitos de trabalho de Nikola Tesla de órbita do planeta. A invenção de campo magnético rotacional para a nossa civilização tem um valor muito importante. Nós podemos comparar a invenção de Daroda mesmo com o campo eletromagnético rotacional, que vem de intuição de Nikola Tesla. Ele era um ser sensitivo, ele achava que ele é um tipo de antena e, como todos os seres humanos são antenas, só que ele era um pouco mais sensível do que os outros, e assim ele intuitivamente podia enxergar os segredos do universo, e assim, observando movimentos circulares universal, ele chegou a patentear no princípio de campo eletromagnético rotacional os motores e geradores indutivos sem contato. É muito importante nós percebemos que ele, intuitivamente, entendendo o movimento primordial do universo, criou um aparelho útil para a civilização fazer trabalhos. Da onde ele recebeu essa intuição? Para nosso discurso aqui é muito importante como que ele conseguia ver todos os princípios do funcionamento do universo assim claro, como a natureza própria se revelou para ele poder materializar essas leis nos aparelhos úteis para melhorar a qualidade de vida de todos no planeta Terra. Para mim, isso sempre era um encanto. Existe muito mistério sobre o trabalho de Nikola Tesla, existem umas coisas que são aceitas pela engenharia, pela física, a medida de campo eletromagnético, hoje, que é Tesla mesmo. Mas existem muitos mistérios, dos quais uns, claro, são umas imaginações, ilusões, fantasias feitas para vender uns livros ou filmes, quais são, enfim, baseada nesse conflito de Tesla com ciência que começou quando ele trabalhava na invenção do rádio. Nikola Tesla, depois de morte, foi colocado nos livros da história como um dos inventores do rádio, assim fundando o nosso sistema de comunicação de hoje. E se vocês vão ler os patentes e artigos de Tesla, vocês vão ver que ele, 100 anos atrás, descreveu um sistema global de transmissão de energia e informação sem fio que está muito parecido, se não igual, do internet que nós temos hoje, faltando essa parte de transmissão de energia que era ideal dele. Enfim, trabalhando no laboratório em Colorado Springs, onde durante de 3 anos de pesquisa dele foi mais documentada do que qualquer outra parte da vida dele, num diário de Colorado Springs, que é disponível nas várias línguas, infelizmente não ainda em português. Ele descreveu observações dele da natureza e de um meio natural de transmissão de energia. Observando os raios nas montanhas do Colorado, e como ele tinha umas antenas rudimentares, ele recebeu uns efeitos elétricos nas antenas. Então, cai raio lá na montanha, ele está com um cronômetro medindo o tempo que passa de quando o raio caiu até que ele observou um efeito elétrico na antena e chegou na conclusão que existe um modo natural de permeabilidade no solo do planeta de transmitir impulsos elétricos, e calculou essa frequência mesmo pelo tempo que passa. Assim chegou à conclusão: se a natureza é capaz de transmitir energia lá, caiu raio na montanha até aqui 30 quilômetros, talvez eu
sou capaz de transmitir a grande distância energia pelo mesmo princípio pela Terra. Enfim, assim, testando a transmissão de informações com antenas, ele entendeu que é capaz de fazer ainda mais, transmitir energia a qualquer distância, pelo que ele falou, até infinita, instantâneo e sem perda, descobrindo um novo meio de transporte que hoje em dia a física quântica tenta explicar como fenômeno de emaranhamento quântico, onde cada partícula no universo, pelo um modo quântico de conexão, pode transferir a quantidade de informação e energia até potencialmente distâncias infinitas. Enfim, só hoje, 100 anos depois do trabalho de Tesla, a ciência está tocando o problema de enxergar o universo de uma forma explicando a totalidade da existência de matéria e energia. Durante os experimentos em Colorado Springs, que ele observou de noite, aconteceram também umas coisas interessantes que ele descreveu em artigos com títulos tipo Comunicando com inteligências do Marte, recebendo mensagens dos outros mundos, recebendo mensagens extraterrestres. Naquela época, apesar que ele era uma pessoa reconhecida na engenharia, deixou um rasgo e um conflito dele com a sociedade, acharam ele um excêntrico e louco. Enfim, o que acontece? É bem simples. Como ele tinha antenas rudimentares, com quais ele podia, nas várias frequências, observar efeitos elétricos, ele conseguiu receber umas ondas naturais dos outros esferas celestes. Ele, enfim, observou que cada noite, no mesmo horário, ele está recebendo um impulso elétrico na antena dele, que estava aterrada em Colorado Springs, e olhou no céu e viu, nesse horário, o planeta Marte está em cima, no céu, e chegou à conclusão que, enfim, existe uma transmissão do Marte que ele está recebendo. Imagina a situação de pessoa que inventou comunicação com outros mundos. Ele observou uma matriz que ele achava inteligente nos esses impulsos, que tinha uma repetição, aí até descreveu que eles estão mandando mensagens 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hoje em dia, nós entendemos isso como início de radioastronomia. Enfim, Tesla começou radioastronomia, os pesquisadores, cosmólogos, astrofísicos, todos utilizam a radiotelescópio, que no fundo tem um princípio que Tesla fundou para mapear, visualizar o universo, inclusive para processar ondas naturais emitidas pelos todos esferas celestes, estrelas, quasares, buracos negros, tentando achar umas matrizes de repetição com qual nós podemos chegar à conclusão que lá no espaço, num local, existe uma vida inteligente. Infelizmente, essa tecnologia já durante a vida de Tesla ele ultrapassou. Voltamos a falar que Tesla acreditava, junto com outros cientistas daquela época, numa teoria de existência de um meio universal que permeia todo o universo, que ele chamava de éter, com o qual ele era capaz de transmitir ondas mais rápido do que luz, assim chegando até umas localidades de uma velocidade hipoteticamente infinita, instantânea e sem perda de
energia. Nos vários patentes, ele descreveu essa capacidade de transmitir ondas superluminais, até calculou que a transmissão dele era 471 mil quilômetros por segundo, que é 1,5 mais rápido do que a velocidade da luz. Enfim, isso entra num conflito com as ideias de Albert Einstein, onde a velocidade da luz é uma constante e a transmissão de ondas do rádio, enfim, tem esse limite, essa parede de velocidade da luz, mas o meio de transporte de ondas de Tesla não tem esse limite. Enfim, a mesma tecnologia de observar o universo como as ondas do rádio acaba de ser uma tecnologia antiga com a qual nós podemos enxergar esses 60 anos de luz, com a qual nós temos a capacidade como ondas do rádio de mapear o universo até hoje, utilizando uma tecnologia dos sistemas ressonantes de Nikola Tesla. Nós podemos não só enxergar o universo inteiro, mas nós podemos transmitir as quantidades úteis de energia para fazer os trabalhos nos outros planetas, que era também um sonho de Tesla. Enfim, Tesla criando o sistema global de transmissão de energia, construindo uma torre gigantesca, que hoje chamamos de Torre de Wardenclyffe, que era um prototipo de antena de transmissão de energia e informações junto, que foi apoiado pelo financeiro naquela época, JP Morgan. Ele tinha ideia de deixar energia a uso livre no tudo qualquer lado do planeta. Enfim, se nós temos um transmissor aterado que é de uma potência grande, a ideia era que se nós temos um receptor, que é a mesma bobina de Tesla, aterado num local distante até do outro lado do planeta, nós podemos captar pela uma frequência da ressonância terrestre energia em quantidades úteis para fazer trabalho sem ninguém poder medir esse uso e assim cobrar. Tesla era uma idealista, tanto que ele achava que isso é bom para a humanidade, que alguém vai apoiar financeiramente essa ideia, pouco que ele entendeu como o sistema hierárquico de escravidão funciona nesse planeta. Enfim, se isso não era possível 100 anos atrás, quando fez esse trabalho, hoje é possível. E como que você começou a ter contato com seres extraterrestres, toda essa cultura assim de... Pelo que eu entendo, na minha experiência da vida, contato com inteligências fora desse plano material da existência não precisa ser uma mensagem gravada por um instrumento que é radiotelescópio, baseado numa tecnologia já ultrapassada que é transmissão de rádio. Observando o ser humano como uma antena, bem mais sensível do que qualquer outro instrumento que o ser humano é capaz de reconstruir pelas fundações, leis e equações da física newtoniana e de Einstein. Era muito simples 10 mil anos atrás, até nas culturas antigas e civilizações antigas, culturas xamânicas, por exemplo, o xamã podia pegar para mão o neto, que é o menino, vai levar lá na floresta, eles vão lá pegar uma planta, vão comer essa planta, algo vai mudar no corpo do ser humano, vai mudar o jeito que umas glândulas, por exemplo, no cérebro funcionam, e
ser humano vai começar a ter visões, ter um estado alterado da consciência, assim vai potencializar a antena humana, que é capaz de receber e transmitir informações, energias nos todos os momentos da existência. Assim potencializado, nós aumentamos a potência da antena humana. Na ciência, engenharia de antenas, nós trabalhamos com frequência e comprimento de onda. Essa frequência natural terrestre que Tesla descobriu, hoje em dia nós chamamos de ressonância Schumann, não sei porquê, porque realmente Tesla descobriu isso 50 anos antes de Schumann. É uma frequência que tem vários harmônicos de 8 Hz até 60 e pouco Hz, em qual, enfim, corresponde com a circunferência do campo de ionosfera terrestre, que é 40 e pouco mil quilômetros. Esse é o campo que Tesla sonhava de usar para conectar receptores e transmissores de energia sem fio, e ele falava que só 10% da transmissão da potência elétrica no sistema global dele, como a torre de Tesla, utilizava esse campo de ionosfera, que é meio condutivo naturalmente do campo eletromagnético terrestre. Aqui no Brasil existe um fenômeno que, enfim, me trouxe aqui no Brasil, que eu acho muito importante para a continuação do trabalho de Tesla, que nunca materializou. A maior parte do Brasil encontra-se dentro de uma anomalia magnética, que cientistas chamam de anomalia magnética do Atlântico do Sul, que é um efeito de ângulo de eixo rotacional terrestre, com um eixo magnético terrestre de 11 graus, que pela excentricidade deixa nós mais perto, até 1000 quilômetros, das camadas naturalmente fazendo parte do capacitor do campo eletromagnético terrestre. Assim, vamos falar em termos de leigos, imagina um furo no céu, esse furo no céu deixa muito mais radiação passar na atmosfera. Qualquer tipo de radiação solar, ultravioleta, raios cósmicos também, descobrimento de Tesla. Isso deixa ar mais condutivo, ionizado, e assim qualquer tipo de transmissão de energia a grande distância nós podemos fazer com maior eficiência, assim reduzir os custos de um experimento potencial que é feito para comprovar a teoria de Tesla de transmissão de energia sem fio global. Do mesmo jeito que uma torre de Tesla é capaz de transmitir energia a grande distância e informações, também o ser humano. E ampliando a potência de antena humana, assim, aumentando o comprimento de onda dessa antena, que pode expandir-se nos milhões de quilômetros, assim diminuindo a frequência embaixo de 4 Hz, que chega a ser frequência de funcionamento de cérebro de um yogi, de uma pessoa que está na meditação profunda, não uma pessoa agitada pelo dia a dia em São Paulo, na toda essa loucura e velocidade que leva a frequência de funcionamento do cérebro, 40, 50 Hz, onde nós somos agitados, mas num estado mais calmo. Hipoteticamente, nós podemos, com a frequência embaixo de 1 Hz, que é um estado já explicados nos livros indianos e da metafísica indiana, de Nirvana, nós podemos abrir o comprimento da onda da nossa antena, hipoteticamente infinito, assim enxergando até a criação do universo, o futuro, o passado, assim, essa toda a ideia da metafísica, onde tempo não existe para um ser que é como antena humana potencializada a enxergar espaço e tempo infinito. Pode comunicar com outros mundos, instantâneo.
Você já teve alguma experiência com extraterrestres e como que foi? Desde a infância, acho que eu tinha 6 anos, eu tinha sonhos clarividentes, eu podia sonhar durante de noite o que acontece no dia seguinte ou nessa semana. Às vezes em símbolos, às vezes imagens bem claras. Eu sempre fui tratado como uma criança sensível. Hoje em dia mudou essa palavra, todo mundo me acha um sensitivo. Sensitivo é uma pessoa que tem um sistema sensorial, talvez mais afinado, mais fino do que outros seres, sinta mais, é capaz de, num ambiente, ficar como um esponja, até percebendo as intenções, os pensamentos de outras pessoas, recebendo mensagens telepáticas até as grandes distâncias intercontinentais, recebendo visões de funcionamento de uns aparelhos, de onde é a fonte dessas mensagens e imagens, eu não consigo explicar, mas as civilizações antigas têm os livros da metafísica que, enfim, explicam que o ser humano, pelo corpo físico, também tem os outros corpos que talvez durante o tempo quando nós dormimos, os sonhos não são tão juntos e são capazes de desdobrar do corpo físico, e assim é um meio de nós podemos deixar este plano material da existência e enxergar uns outros locais até ter contatos com outras inteligências que preenchem esse universo. E você já teve algum avistamento, alguma coisa? Era ano 1998. É o único avistamento que eu tinha junto com mais 4 pessoas em Belgrado, onde nasci. Eu nasci em Belgrado, na antiga Iugoslávia. Hoje em dia se chama Sérvia, era a capital da Iugoslávia. Nós ficamos na fortaleza de Kalemegdan. Nós observamos passagem de um anel verde no céu, grande. Eu sou engenheiro, eu sei que é avião, que é helicóptero, que é satélite, que é meteorito, até que são relâmpagos globulares, eventos transientes luminosos, plasma no campo eletromagnético. Isso não podia ser explicado como nenhum fenômeno natural ou algo feito por ser humano, e não fui eu só que vi, mas 4 pessoas e um anel verde passando no céu com uma velocidade mais rápida do que avião. Eu nunca tinha um contato físico como um ser do outro planeta. Eu acho isso engraçado. Para que esses seres vão aparecer nesse mundo em autodestruição, numa energia tão densa e não evoluída como a humanidade? Mas, durante várias experiências, eu tinha contato, vamos falar, comunicação com uns seres que, pela sua compaixão, estão querendo influenciar a evolução da humanidade, assim deixando umas dicas de umas tecnologias que podem salvar a humanidade, do qual, no fundo de nosso problema hoje civilizatório, é a nossa percepção de recursos energéticos. Nós enfim, baseamos nosso sistema num recurso não renovável que é extraído da Terra. As soluções diferentes existem. E você disse que, em uma entrevista, que lá no leste europeu é diferente a visão que eles têm sobre ufologia, ciências paralelas, diferente aqui do Ocidente. Eu queria que você explicasse essa diferença cultural. Bom, eu sou leste europeu, eu trabalhei também na Rússia, trabalhei em umas instituições federais russas que são apoiadas pelo mesmo governo russo nas pesquisas
da telepatia, das coisas na fronteira da ciência, enfim. Já uns 60 anos atrás existiam umas teorias da ciência russa que hoje em dia no Ocidente nós ainda temos que explicar à academia que não tem essa mente aberta para que essas ideias entrem no mundo acadêmico. Na Rússia, durante a Guerra Fria, isso era, enfim, criado, infelizmente, pelo movimento político, onde um ditador, pela busca de armas mais poderosas do mundo, juntou todos os esotéricos, tentando buscar e procurar os segredos da natureza que podem nos deixar uma quantidade de energia enorme, até mais potente do que armas nucleares. Enfim, essa penetração das ideias não físicas, vamos falar, na ciência, na Rússia, por exemplo, vem também dessa conexão geográfica, como, por exemplo, na Índia e a China, que são culturas que não são tão materiais, cartesianas, como o Ocidente, onde tudo que está criado tem que ter uma utilidade comercial. Enfim, as teorias de cientistas como, por exemplo, Kozyrev, Chizhevsky e Vernadsky, na Rússia, nos deixam enxergar o que nós hoje em dia chamamos da ciência cósmica. Claro, toda a ciência cósmica é baseada na visão de Nikola Tesla de meio universal que permeia todo o universo. Eu acho que, vou repetir, infelizmente, criado pela busca de armas, pelo menos essas teorias não necessitam mais ser comprovadas, e lá na Rússia eles estão já utilizando isso para criar invenções. Então, são mais de 30 anos na frente pela consciência que existe lá. Você diz que os extraterrestres podem influenciar a nossa tecnologia, eles podem ajudar no avanço da humanidade. Você acha que o Tesla, por ser uma pessoa sensitiva, talvez essa tecnologia que ele criou tenha vindo de fora daqui, ou você acha que não tem relação? Tesla também criou o primeiro controle remoto. Era um aparelho, um barquinho, um navio, que ele controlava sem fio numa lagoa em Nova York, onde tinha o primeiro laboratório. Enfim, esse patente era também usado lá na justiça para comprovar que Tesla, enfim, era o primeiro que mandava ondas do rádio sem fio. Mas eu gosto muito desse aparelho porque Tesla, em vários artigos, falava sobre ele que esse é o primeiro de teleautomatos. Teleautomatos são robôs capazes de ter consciência, criados para fazer trabalhos que o ser humano não precisa fazer, que são trabalhos pesados. Esse é o futuro da humanidade, onde o trabalho manual mesmo vai ser substituído pelo trabalho dos robôs inteligentes. Até Tesla, enfim, chegou à conclusão que ele também, como ser humano, é um robô inteligente que alguém criou, e onde a consciência e a memória dele não fica no corpo, mas num local que é de forma eletromagnética que nós hoje chamamos de campo da noosfera. Na teoria russa da consciência planetária, a noosfera é tipo de uma camada mental, qual é um tipo de internet cósmico que nas culturas antigas, por exemplo, indianas, chamaram de campo akáshico, de onde nós somos capazes de baixar as imagens, as ideias, igual como uma internet de um servidor, assim enxergar
a totalidade do universo. Enfim, é uma canalização de umas ideias do campo de nosfera, que é o campo da consciência planetária, que as pessoas sensíveis têm a conexão. É um protocolo de comunicação com o universo. Os seres que são na vibração, vamos falar, mais transparente, onde não tem muito ruído no protocolo de comunicação, que nós chamamos de ego, são capazes de também transmitir informações e energias nesse campo total mental do planeta. São poucos seres nesse planeta, mas são capazes de criar a nossa realidade. Assim, cada cientista que recebe uma mensagem e cria um aparelho útil muda o destino da humanidade. Não só o trabalho manual e material de manifestar uma invenção é capaz de mudar o caminho da humanidade. Cada nosso pensamento, pela teoria da física quântica, é capaz de alterar nosso ambiente imediato, se não imediato, também o planeta inteiro, como uma massa crítica de consciência de uns fenômenos. Parece que nós somos capazes de alterar a realidade no planeta. Eu acho muito importante nessa hora da transição planetária, onde nós enfrentamos um caos. Você quer fazer a última já? Você quer gravar? Você quer falar mais alguma coisa? Nós, seres humanos, estamos enfrentando uma mudança profunda da sociedade. Todos vão ser atingidos, ninguém vai fugir desse processo. Nosso sistema econômico é baseado numa distribuição de recursos competitiva. Os recursos nesse planeta não são infinitos. Assim, observar um crescimento exponencial econômico que o capitalismo necessita para manter os grupos de monopólio, os donos do planeta no poder, é impossível. O recurso energético, o qual é no fundo de funcionamento da nossa civilização, que é o petróleo, um dia vai acabar. Nós chegamos já a extrair metade das reservas do petróleo que existem, e agora vai ficar ainda mais caro, tecnologicamente ainda mais difícil extrair o que ficou embaixo da terra, não pensando só como que esse tipo de extração atinge ecossistemas e, vamos falar, correntes naturais telúricas embaixo da terra, mudando assim parâmetros também climáticos. Tesla, mais de 100 anos atrás, deixou a visão de um mundo sem petróleo, um mundo de energia livre, disponível em tudo qualquer lugar do planeta, com pouco investimento, nós podemos materializar. Se isso não foi possível 100 anos atrás, já foi possível tecnologicamente uns 50 anos atrás. Então imagina um mundo totalmente elétrico, onde você vai andar num carro elétrico ou até veículo voador elétrico utilizando eletropropulsão. Com o sistema ressonante de transmissão de energia sem fio de Tesla, nós somos capazes também de alimentar naves espaciais, assim, tirando também esses 95% de peso que hoje um foguete utiliza para levar peso para o espaço. Então 95% é um combustível ou líquido ou de estado sólido, e onde só essas 10 toneladas de poucas pessoas nós podemos levantar ao espaço. Com sistemas de eletropropulsão, também geração de hidrogênio, da base de transmissão de energia sem fio, nós somos capazes de ter uma civilização baseada na tecnologia limpa,
sem nenhuma forma de poluição de ecossistemas. As tecnologias de ionização do ar e dos líquidos são capazes de ser utilizados a substituir agrotóxicos, por exemplo, nos sistemas de irrigação de plantações. Então, é muito mais dentro da ideia de bobina de Tesla do que a engenharia hoje entende. A mesma invenção, a corrente da alta frequência pode ser utilizada para vários usos. Os livros de história, quais são criados e financiados pelos interesses monopolistas, enfim, retiraram a fonte dessas ideias, deixaram Nikola Tesla como um ser esquecido. Hoje, 100 anos depois, milhares de pessoas, se não milhões no mundo inteiro, estão pegando essa ideia de volta. Eu acho que para a ideia de energia livre materializar e toda essa nossa potência como ser humano de sair do planeta Terra, sair do sistema solar, necessita uma profunda mudança da consciência dos seres humanos. Nós, eu acho, precisamos de um visto de viagem espacial, igual que você precisa visto como brasileiro de não sei aonde, no qual país. Assim também, eu acho que não é a ser esperado que nós vamos ter acesso para essas tecnologias a levar toda a nossa sujeira humana, como, por exemplo, guerra, competição, a violência, para outros mundos que são de uma qualidade bem diferente. Vocês estão prontos? Tá gravado? Vários projetos sociais com foco nas energias renováveis, em princípio energia solar fotovoltaica, energia solar térmica, com as tecnologias já disponíveis no mercado, infelizmente com pouco foco e investimento ainda no Brasil por causa de várias barreiras de monopólios no mercado. E nós temos um trabalho de pesquisa fundamental no laboratório, baseado nas tecnologias não convencionais de geração de energia, de novas fontes de energia, trabalhando em cima das ideias de Nikola Tesla, observações dele sobre energia radiante, confinamento de plasma. Nikola Tesla tinha uma ideia diferente da física do que hoje nós na ciência entendemos. Enfim, ele tinha um conflito profundo pelas teorias dele, patentes dele, artigos dele com a nossa percepção física do universo. E na terceira parte nós desenvolvemos tecnologias de biocampo humano, de análise de biocampo humano e umas tecnologias que são capazes de alterar o biocampo humano, observando o ser humano como um tipo de antena que é capaz de receber e transmitir energia e informação no todo momento. E
que é a ufologia para você? Assim, como ela influencia a sua maneira de ver o mundo e como você começou com isso? Assim, desde criança, como que essa história? Nikola Tesla publicou vários artigos nos jornais na época quando ele trabalhava. Enfim, tem que mencionar que o trabalho dele era mais de 100 anos atrás, mas ainda hoje nós usamos, por exemplo, quando você liga a luz na sua casa, você usa pelo menos 5 patentes de Tesla, ainda 100 anos depois do trabalho dele, dos quais são o campo rotacional eletromagnético, que está no fundo de todos os nossos geradores e motores indutivos, que é sua invenção de Nikola Tesla, que ainda gera a intuição de Nikola Tesla. Ele era um ser sensitivo, ele achava que ele é um tipo de antena e, como todos os seres humanos são antenas, só que ele era um pouco mais sensível do que os outros, e assim ele intuitivamente podia enxergar os segredos do universo, e assim, observando movimentos circulares universal, ele chegou a patentear no princípio de campo eletromagnético rotacional os motores e geradores indutivos sem contato. É muito importante nós percebemos que ele intuitivamente, entendendo o movimento primordial do universo, criou um aparelho útil para a civilização fazer trabalhos. Da onde ele recebeu essa intuição, para nosso discurso aqui é muito importante como que ele conseguia ver todos os princípios do funcionamento do universo, assim, claro, como a natureza própria, movimentos nas nossas indústrias, linhas de transmissão de alta tensão, transformadores de alta tensão, inclusive a primeira usina hidroelétrica nas Cataratas de Niagara, nos Estados Unidos, onde ele trabalhava, usando o sistema da corrente alternada, que é o sistema de energia aceitado hoje pela maior eficiência do uso. Apesar que Tesla tinha mais de 300 patentes úteis para a humanidade, que fazem trabalhos, ele iluminou o mundo. Quando você, da estação espacial, observa o mundo de noite, vai ver as matrizes de luzes que são trabalho de Tesla, que são as cidades. Enfim, você vai observar efeitos de trabalho de Nikola Tesla de órbita do planeta. A invenção de campo magnético rotacional para a nossa civilização tem um valor muito importante. Nós podemos comparar a invenção de Daroda mesmo com o campo eletromagnético rotacional, que vem de... Meu nome é Boris Petrovic, eu sou presidente do Instituto de Tecnologias Sustentáveis Nikola Tesla. O Instituto Tesla foi fundado no ano 2012, em dezembro, em Brasília, como uma associação sem fins lucrativos, como foco de pesquisa. Carregando o nome de um dos maiores cientistas da humanidade, Nikola Tesla, ainda pouco conhecido no Brasil e na América Latina, nós temos a ideia de levar a visão de Nikola Tesla de energia livre, de independência energética para o Brasil. Com quase 3 anos de trabalho aqui no Brasil, nós criamos um laboratório de pesquisa com o foco de desenvolvimento de tecnologias de transmissão de energia sem fio, que é o sonho de Nikola Tesla, que ainda não materializou no nosso planeta. O Instituto Tesla atua em 3 principais pilares de ação, do qual o primeiro é a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de novas fontes de energia.
nesse assunto nós desenvolvemos